Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis, eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo. Jesus falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, Ele está no nosso meio e essa palavra tem a presença, o Espírito Santo e a unção dele para a sua vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus. O tema dessa mensagem é esse, ó. O perdão de Deus depende das suas atitudes positivas. Então, o perdão de Deus, ele depende das minhas atitudes positivas e depende das suas atitudes positivas. Eu vou explicar para você. Em Mateus capítulo 6, no versículo 14, a Bíblia diz assim: Portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Deus está dizendo aqui que para Ele perdoar um ser humano, Ele tem que perdoar, Ele tem que liberar perdão àquele a qual ofendeu Ele. Então você tem que tomar essa atitude positiva na sua vida. Você tem que perdoar. Tem gente que diz que somente Deus perdoa, mas essa pessoa ela está falando algo a qual Jesus não falou. Porque Jesus ele disse nessa palavra em Mateus 6, no versículo 14: Portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então eu e você devemos perdoar quem nos atingiu de qualquer maneira. Então você tem que perdoar. Se alguém fez algo contra a sua vida, você tem que perdoar. É o seu dever perdoar. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja que o perdão de Deus depende das suas atitudes positivas. A melhor e mais boa atitude que você tem que tomar em cima da terra é você perdoar a quem lhe ofendeu. Seja qualquer pessoa, aquela pessoa que lhe ofendeu, você tem que perdoar. Quem de uma ofensa com palavras ou até mesmo física ou de qualquer outra maneira. Se você não perdoar alguém que lhe ofendeu, Deus ele também não perdoará você. Então você tem que perdoar, seja quem quer que seja que tenha feito alguma coisa contra você, contra algum familiar seu, contra alguma coisa que você gostava ou que você gosta. Se porém porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, você perdoar alguém é uma atitude positiva. Essa é algo que você tem que fazer. Isso é algo que você tem que fazer. Eu quero ler para você o significado de perdão. Perdão de ofensa significa isso, na dimensão horizontal, ato de afastar-se de ressentimento e desejo de vingança em relação ao ofensor, aquele que lhe ofendeu. Então, quando você perdoa a ofensa de alguém, quando você perdoa alguém que lhe ofendeu, que fez alguma coisa contra você, seja qualquer tipo de coisa, uma traição, uma ofensa por palavra, ou mesmo até agressão física, você tem que fazer isto. Perdão de ofensas na dimensão horizontal, na terra horizontal, ato de afastar-se de ressentimento e desejo de vingança em relação ao ofensor. Você tem que se afastar de ressentimento, você tem que tirar os ressentimentos dentro de você. Como é que, irmão Regis, que eu vou fazer isso? Você tem que pedir a Deus: Deus, tira esse ressentimento, essa mágoa, esse sentimento de vingança, esse ressentimento do meu coração. Quando você faz isso, Deus ele lhe perdoa. Se você não fizer isso, é uma atitude, se você não perdoar uma pessoa, é uma atitude negativa. Você não será perdoado por Deus. Porém, se você perdoar alguém que lhe ofendeu, seja com uma palavra ou atitudes, de qualquer maneira, o Pai Celestial vai ver como uma atitude positiva a qual ele ensinou e você será perdoado por Deus. Para que o perdão seja completo, o ofensor deve declarar-se arrependido. O ofensor deve se declarar arrependido, dispondo-se a reparar a falta cometida. E se for o caso, o resultado do perdão é o restabelecimento da amizade entre as partes. E Deus entre as partes, né? E Deus nos perdoará à medida que nós perdoamos os nossos ofensores, aquele que nos ofende. Deus ele nos perdoa na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. Só que nós não temos que pegar essa palavra e
ao sair ofendendo os outros, seja com palavras, seja com atitudes, não. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar pecando e vamos estar perdendo a nossa salvação, a nossa paz, a nossa comunhão com Deus e o Espírito Santo. Você não deve fazer isso. Agora, perdão de pecado, que é o que Deus perdoa eu e você e qualquer pessoa. Perdão de pecado na dimensão vertical, ato pelo qual Deus, por causa do seu amor e sua misericórdia, remove o castigo que resulta de pecado cometido. Esse castigo foi sofrido na cruz por Jesus, com quem a pessoa perdoada está unida pela fé. Isso inclui arrependimento e mudança de atitude de vida. O perdão resulta em reconciliação com Deus. No antigo, o perdão era acompanhado do sacrifício de uma vítima inocente, que era o tipo do Cristo crucificado, quer dizer, que era um animal, era uma ovelha, uma cabra que era sacrificada para perdão dos pecados no Antigo Testamento. Pois sim, Deus ele lhe perdoa por causa que ele lhe ama. Na dimensão vertical, ato pelo qual Deus, por causa do seu amor e da sua misericórdia, remove o castigo que resulta de pecado cometido. Então Deus ele remove por causa do amor e da misericórdia dele. Mas para isso você tem que aceitar Jesus, você tem que se batizar. Se você não aceitar Jesus, você não se batizar, se você não se arrepender dos pecados que você já cometeu ou que você está cometendo, Deus ele não lhe perdoará. É a sinceridade da palavra de Deus. Esse castigo foi sofrido na cruz por Jesus, com quem a pessoa perdoada está unida. No momento que você aceita Jesus e se batiza nas águas, o que é que acontece? Você está perdoada por Deus. Você está unida a Deus e Jesus pela fé. Isso inclui arrependimento e mudança de atitude de vida. O perdão resulta em reconciliação com Deus. No Antigo Testamento, o perdão era acompanhado do sacrifício de uma vítima inocente, que era o tipo de Cristo crucificado. Então, essa é a maneira que você tem que fazer. Você tem que fazer isso. Se você estiver ofendendo as pessoas, se você não perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu, Deus ele não lhe perdoará. Você tem que tomar uma atitude positiva. Por que eu estou dizendo isso para você? Deus sabe o que ele quer falar com o ser humano. Então, eu estou falando nessas palavras não é de mim mesmo, é aquilo que Deus está falando com você. Você tem que estar preparado para não ofender ninguém, estar preparado para perdoar a quem lhe ofendeu. Veja que Jesus falou isso foi muito importante. Mateus capítulo 6, eu vou ler do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então você tem que pedir a Deus para a vontade dele ser feita tanto na terra como no céu, na sua vida e na vida da sua família. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino e o poder agora e para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então você tem que perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu de qualquer maneira. Se você não perdoar, se você morrer no dia seguinte, ou no mesmo dia mais tarde, você não será salvo eternamente, você perderá a sua salvação. Isso quem falou foi Jesus Cristo, não sou eu que estou falando. Estou só repetindo os ensinamentos de Jesus para mim e para você. Jesus ele lhe ama, ele quer o seu bem. Então ele quer que você perdoe alguém que lhe ofendeu e ele não quer que você ofenda ninguém e nem incentive ninguém a ofender a ninguém, porque é pecado também, é o erro cometido. Então o perdão de Deus depende das suas atitudes positivas. Então, o perdão de Deus depende das suas atitudes positivas. Eu quero ler para você em Atos, capítulo 2, no versículo 37 até o 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para poder você ser perdoado na vertical por Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados que você cometeu, desde uma mentira até um pecado grave, sério, contra o seu próximo. E você tem que aceitar Jesus e você tem que se batizar para perdão dos pecados. Aí você vai receber o dom do Espírito Santo.
Muitas das vezes as pessoas estão sem o Espírito Santo porque não se arrependeram dos pecados que cometeram e vivem ofendendo os outros e não perdoaram. Aí quem está agindo não é o Espírito Santo, é o Espírito das trevas na vida da pessoa. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, quando você se arrepende, você é batizado em nome de Jesus Cristo, você é arrependido, você recebe os perdão dos seus pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar na sua vida, no seu coração. Então, você vai ter o Espírito Santo. Mas se você não se arrepender, você vai ter o Espírito mal ao seu lado, na sua vida, no seu coração, na sua boca, né? Nos seus desejos, suas vontades. Deus não quer isso para mim, nem para você, nem para ninguém. Eu vou ler o versículo 39. Porque a vossa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chama. Então Deus ele chama todos para a salvação. Atos capítulo 3, no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que eu estou lendo para você? O tema é esse: o perdão de Deus depende das suas atitudes positivas. Então, as atitudes positivas é o arrependimento, é a pessoa se converter, se arrepender, se converter, os pecados são apagados na vertical. E a pessoa tem que aceitar Jesus, tem que se batizar nas águas para o perdão dos pecados, a pessoa recebe o Espírito Santo na vida. Na horizontal, a pessoa tem que perdoar uns aos outros. Eu citei isso em Mateus 6, versículo 14 e 15. Então, Deus abençoe você e sua família poderosamente, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. É Jesus sabendo do que você passa na sua vida e do que você poderá passar daqui a um dia, ou meses ou um ano. Então, Ele está preparando o seu coração com essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.